Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje a gente vai dar continuidade na última aula, não é, onde a gente estava falando a respeito da cinética química, que é a ciência que estuda o quê? A velocidade ali das reações químicas. Então vamos continuar a nossa aula e hoje a gente vai falar dos fatores que vão afetar a velocidade desse tipo de reação. Então, ó, a gente sabe ali que tem esses fatores que vão influenciar na velocidade das reações e isso é algo muito importante, porque tem reação que a gente quer que elas ocorram mais rápido e tem outros tipos de reação que a gente quer que demore ali mais tempo, né, para que elas ocorram. Então, para acelerar ou retardar as reações químicas, a gente vai estudar alguns fatores que vão influenciar nesses processos, né? Então, como superfície de contato, temperatura, concentração dos reagentes e também o uso de catalisadores. Então vamos aqui para o nosso primeiro fator que vai afetar a velocidade, que é a temperatura, né? Então quanto maior for a velocidade, mais rápida vai ser a reação, né? Então a gente vai o quê? Aumentar ali a temperatura, a gente vai fornecer uma maior quantidade de energia cinética ali para as partículas e através, né, desse aumento ali da energia cinética, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um aumento da colisão, né, desses átomos, né, com uma maior energia, né? Lembra que a gente viu na aula passada a questão da teoria das colisões, né? Então elas precisam de uma disposição correta e também de uma energia suficiente ali para que forme ali o complexo ativado e assim a gente possa ter ali uma reação efetiva, né? Então a gente vai aumentar ali o número de colisões efetivas e fazendo com que isso aumente também a rapidez ali das reações. Então aqui, ó, a gente tem aqui essa temperatura e aqui a gente tem, ó, as partículas, né, se movendo. Então, quanto maior a temperatura, maior ali a energia para que ela ocorra. Então, primeiro fator que vai afetar ali a velocidade é a temperatura. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, se a gente pegar ali, né, uma pastilha efervescente, né, então a gente tem o sorridor, sorrisal, vitamina C, e a gente colocar a mesma pastilha num copo com água gelada, ó, ali, a gente tem ali um copo com gelo na frente, então ali é água gelada, e um copo com a água quente, né, então já fiz essa experiência e é real, gente. Então no copo que está a água gelada, ela vai demorar mais para dissolver o comprimido do que na água que tem ali a água quente, né? Então a temperatura afeta aí na questão da velocidade. Outro exemplo aqui, ó, por exemplo, quando a gente quer o quê? Quando a gente quer que tenha o quê? O cozimento mais rápido, né, ali de um alimento, o que a gente faz? A gente aumenta a chama, né? Então ali, às vezes a gente está com pressa, quer fazer logo aquela comida, está com muita fome, né? A gente coloca ali na maior boca ali do fogão e deixa a temperatura bem alta, né, o fogo no mais alto ali, para que o cozimento seja mais rápido. A mesma coisa, o oposto acontece, por exemplo, quando a gente quer o quê? Quando a gente quer preservar ali o alimento, né, a gente quer evitar a deteriorização do alimento. Então a gente coloca lá na geladeira o feijãozinho que a gente acabou de fazer, né, aquela frutinha, né, qualquer tipo de alimento que tenha ali uma questão, né, que ele seja frágil ali a questão da temperatura, um pedaço de carne, né, gente? Então a gente coloca logo ali no congelador para evitar, né, com que esse alimento ele vá se estragar. Então, daí a gente tem a questão da temperatura. Outro fator que afeta ali na velocidade da reação é a superfície de contato, né? Então, quanto maior a superfície de contato, né, entre ali os reagentes, mais rápida vai ser ali a reação. Então, a gente aumenta a superfície de contato, né, das espécies reagentes, aí a gente vai o quê? Aumentar a frequência das colisões, fazendo com que tenha uma maior quantidade de colisões efetivas, tornando mais rápida ali a reação. Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Então, por exemplo, se a gente tem ali uma batata, se a gente quer cozinhar essa batata, ela vai cozinhar muito mais rápido, por exemplo, se a gente cortar ela em pedaços pequenos, do que se a gente deixar a batata ali no tamanho inteira, né? Então fica aí a dica, né? Você quer fazer um purezinho ali, ó, corta a batatinha pequenininho, que ela cozinha mais rápido.
Outro exemplo aqui, por exemplo, o ovo, né? Se a gente vai colocar o ovo para cozinhar, né? Então a gente coloca lá o ovo para cozinhar, ele demora ali em torno de 10 a 13 minutos, né? Até ferver a água, até cozinhar o ovo, ele demora ali um tempo, porque a superfície de contato dele é menor. Já se a gente colocar ali esse ovo para fritar, né? Se o óleo estiver bem quentinho, ó, rapidinho ali, em 1, 2 minutinhos, né? O nosso ovinho já tá fritinho. Então a gente aumenta ali a superfície, né, de contato ali do ovo, aumentando a sua velocidade. Aqui, ó, a gente tem outro exemplo, cai isso muito em exercícios, tá, gente? Essa questão das pastilhas efervescentes, é um clássico ali, né, das questões de vestibular. Então, por exemplo, se a gente coloca ali uma vitamina C inteira, né, a pastilha inteira, ela vai demorar ali para que ela ocorra, né, a questão da dissolução, muito mais do que se a gente macerar, né? Se a gente quebrar ali a pastilha em pedaços menores. Então a gente aumenta ali a superfície de contato, né? Então isso vai aumentar ali a velocidade dessa reação. Aqui, ó, um outro exemplo, gente. Aí quem já tentou fazer uma fogueira no meio da floresta? Eu, graças a Deus, nunca precisei disso, porque eu nem gosto de estar no meio do mato, pelo amor de Deus. Mas aí a galera que gosta aí dos largados pelados da vida, que gosta de se aventurar, né, sabe que ali para colocar, né, para fazer uma fogueira, a gente vai conseguir fazer essa fogueira muito mais rápido ali com pedaços pequenos ali de madeira, ali os gravetinhos, né? Então leva lá o fogo, né, para fazer a fogueirinha. E isso é muito mais rápido ali com graveto do que você, por exemplo, você pegar uma tora ali de madeira e fazer ali a sua fogueira de São João, por exemplo, né? Então, pedaços menores pega fogo mais rápido do que uma tora de madeira. Outro exemplo aqui que vai alterar ali a questão da velocidade da reação, que é a pressão. Então, se a gente aumenta a pressão, né, o volume vai diminuir e as moléculas ali do reagente vão ficar mais próximas uma das outras. Isso vai aumentar ali a probabilidade de que ocorram as colisões, né, entre essas partículas e faz com que a gente também aumente a reação, né, a velocidade ali dessa reação. Então, um exemplo muito claro, muito clássico também é a panela de pressão, gente. Quem aí nunca utilizou a panela de pressão? Tem gente que tem medo, né? Durante muitos anos eu tinha medo ali de mexer na panela de pressão, dela estourar, explodir, né? Voar feijão para tudo quanto é lado. Acontecia muito no passado. Hoje em dia, né, as panelas de pressão são mais seguras. Então, quando a gente fecha ali a panela de pressão, ela já tem o quê? Uma quantidade de ar, né, que é igual à pressão atmosférica. E aí, à medida, né, que a gente vai aquecendo ali a panela, né, esse vapor, né, por causa da vedação ali da rosca, né, tem ali uma borracha que vai revedar, né, os vapores de água que aumenta e elas não vão sair ali de dentro da panela, apesar que ele tem uma válvula de segurança, né, para evitar que essa pressão ali dentro dessa panela, né, fique muito grande. E aí a gente vai utilizar esse ar que fica aprisionado, né, e vai fazer com que a pressão interna se torne maior ainda, né? E com o aumento da pressão, o líquido ele vai demorar o quê? Mais tempo para entrar em ebulição e vai fazer com que haja o quê? O cozimento mais rápido ali dos alimentos. Então, assim que funciona a panela de pressão. Aqui a gente tem um outro exemplo em relação à questão da altitude e o ponto de ebulição. Então, por exemplo, se a gente estiver lá em Santos, né, que tem a pressão atmosférica, e aí você quer cozinhar alguma coisa, a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. E à medida que a gente vai subindo ali, vai aumentando a questão da pressão atmosférica, né, a gente vai diminuindo a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, se você está lá no pico do Everest, né, se você é super aventureiro, já foi para a mata, agora está lá no pico da montanha, né, se você quiser cozinhar ali uma água naquele frio, gente, pelo amor de Deus, vai ter o quê? Uma temperatura de ebulição de 70 graus Celsius, né? Então, a questão da altitude também, né, a pressão, né, ali da altitude vai fazer essa mudança ali do ponto de ebulição. Outro fator que vai afetar ali a velocidade da reação é a concentração. Então, se a gente aumentar a concentração de um reagente, vai provocar o quê? O aumento do número dos choques entre as moléculas e vai afetar ali diretamente a velocidade da reação, né? Então, aqui a gente tem o exemplo, né, quando a gente coloca o zinco numa solução diluída e o zinco ali numa solução concentrada. Então, o zinco ali na reação concentrada, ele vai reagir muito mais rapidamente. Outro exemplo aqui, ó, quando a gente coloca
o bombril, quem nunca, né, gente? Tentou já, botou fogo ali no bombril. Então, se a gente queima ali o bombril com uma quantidade ali de 20% de oxigênio, ele queima mais devagar do que se a gente colocar esse mesmo bombril ali no local onde a gente tem uma quantidade de 100% de oxigênio. A reação, ela acontece muito mais rápida. Né? Por exemplo, quando você está lá no churrasco, né? Quem gosta de ir com o churrasquinho, né? Quem é o churrasqueiro da rodada já está ligado que quando a gente quer que aumente ali a questão do fogo da churrasqueira, a gente precisa o quê? A gente precisa abanar, né? Ventilar. Tem gente que usa o ventilador, né? Tem gente que usa secador de cabelo, ou então até mesmo ali uma tampa da panela, né? O que tiver na frente para abanar. E aí a gente aumenta o quê? A quantidade de oxigênio, fazendo que essa chama ela pegue mais fogo mais rápido. Aqui a gente tem uma reação, é a reação ali da pasta de dente de elefante, super conhecida, né? Uma reação bem legal e olha o tamanho, a quantidade de espuma que foi feita, gente. Então aí foi utilizada uma concentração absurda ali de peróxido de hidrogênio. Já eu vou te explicar como que acontece essa reação. Outro tipo de fator, né, que vai afetar a velocidade ali é o uso de catalisadores. Né? Então, o catalisador ele vai diminuir a energia da ativação, vai fornecer um caminho alternativo muito mais simples e vai fazer com que ocorra essa reação com mais rapidez. Então, aqui ó, no slide, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem esse gráfico, né? E quando a gente utiliza aqui o catalisador, que é essa linha vermelha, ela vai o quê? Ela vai precisar de uma energia de ativação muito maior do que se a gente for utilizar essa mesma reação ali com o uso de catalisador, por isso que ela fica bem mais rápida. Então aqui, ó, é a receita ali da pasta de dente de elefante. E aí a gente utiliza, ó, o catalisador, e quando a gente coloca o catalisador, rapidinho a reação acontece. Olha só que legal. Né? Então a gente vai utilizar o peróxido de hidrogênio, coloca ali um detergente, uma corzinha, né, para ficar bonitinho, e o potássio de iodo é o nosso catalisador. Outro exemplo aqui, ó, de catalisador, mas já é um catalisador que a gente tem ali, que são as enzimas, né, o nosso corpo tem vários tipos de enzima, é quando a gente vai chupar ali um pirulito, né, se a gente deixar um pirulito ali no tempo, ele vai demorar muito tempo para que ele reaja, mas quando a gente coloca o pirulito na boca, ele é rapidamente consumido, porque a gente tem ali na nossa saliva, né, na nossa língua, vários tipos de enzimas que já são preparados ali para o quê? Para fazer a digestão dos alimentos, né? Então são enzimas que têm essa ação catalisadora. Então, ela vai agir ali sobre o açúcar e vai criar essas estruturas que vão reagir mais rapidamente com o oxigênio. Então aqui a gente também tem os fatores que também vão afetar a velocidade, fazer com que elas sejam rápidas, moderadas ou lentas. Então aqui, ó, uma reação muitíssimo lenta ali é a formação da ferrugem, que pode demorar anos ali para que ela aconteça. Outro tipo de reação muito lenta é a fermentação ali do vinho, né? Então ele demora ali meses, né, para ficar pronto, aquele vinho bem encorpado, né, bem gostoso. Aí a gente tem uma reação moderada, que é ali a decomposição de alimentos, então pode levar algumas semanas, alguns dias, né, dependendo das condições. A reação rápida, né, que é aquela reação do airbag, que é uma reação química, que é questão de segundos, ela acontece. E a questão da queima dos fogos de artifício. Vamos lá então para mais uma questão. Então aqui fala alguns fatores que podem alterar a rapidez das reações químicas. E aí a gente tem 3 exemplos. No exemplo número 1, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando que são submetidos à refrigeração. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então quando a gente refrigera, né, esse alimento, a gente diminui a rapidez da reação. 2, então isso daí tem a ver com a temperatura. 2, o procedimento muito comum utilizado para a prática da culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento. Lembra lá que a gente falou a respeito da superfície de contato? Então, é esse exemplo. E 3, na preparação de iogurtes vão adicionar o que? Ao leite, né, as bactérias produtoras de enzimas. Acabamos de falar isso, então as enzimas são catalisadoras. Então aí, ó, a resposta correta é o que? Temperatura, superfície de contato e uso de catalisadores.
Então, nós terminamos aqui mais uma aula de Química, falando essa parte de cinética química, de velocidade das reações. Para mais informações e mais aulas, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!